Nós estamos numa série de mensagens intitulada Igreja Vencedora. E nessa mensagem de hoje, nós vamos trabalhar o tema Inabaláveis em meio às lutas. O que a palavra de Deus me ensina sobre princípios que eu preciso praticar para que eu esteja firme em meio às circunstâncias diversas que eu enfrento na minha vida. Eu gostaria que você lesse comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 a 20 e capítulo 3, de 1 a 13. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A carta aos Tessalonicenses nos revela, nas próprias palavras do apóstolo Paulo, uma igreja que era referência nos seus dias, uma igreja modelo, uma igreja realmente vencedora. E é uma carta que nos inspira a avançar, nos inspira a testemunhar com fé, a amar com intensidade, a servir com alegria e a esperar a vinda do nosso Senhor Jesus com muita expectativa. E nós veremos essa noite o que o apóstolo Paulo fala a essa igreja e nos incentiva ainda em nossos dias a permanecermos firmes, inabaláveis em meio às lutas que enfrentamos. Primeira coisa que nós aprendemos, nós veremos 3 princípios que o apóstolo Paulo ensina na sua carta, e a primeira delas é que cristãos fiéis também passam por momentos de frustração. Logo nos versos 17 e 18, nós lemos: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu.
Então, o apóstolo Paulo ele expressa a frustração que ele teve, não apenas uma, mas 2 vezes, ao tentar visitar os irmãos e não conseguir. E como era importante isso para que Paulo se sentisse animado, tivesse um retorno, um feedback de como aquela igreja, como os irmãos estavam vencendo, prevalecendo, perseverando em meio às lutas, como a sua fé estava fundamentada. E ele envia Timóteo, já que ele não consegue ir. Então, nós vemos que, às vezes, nós temos circunstâncias que são desfavoráveis, e não propriamente porque Deus esteja impedindo que nós façamos algo. Muitas vezes, nós lidamos com forças espirituais da maldade que querem nos impedir de avançar. Você já se sentiu assim? Você já sentiu que as circunstâncias parece que iam tragar a sua vida e que você não tem controle sobre aquilo que acontece sobre você? Então, outra coisa que nós aprendemos também, ainda nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos de 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha que profundeza, que profundidade nós vemos nessas palavras. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a promessa que a palavra de Deus nos dá. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que andamos em novidade de vida, que temos comunhão com o Espírito Santo e estamos passando pelas mesmas tribulações que o mundo inteiro passa. Hoje, por exemplo, nessa pandemia, nos nossos dias, estamos vivendo essa questão que é uma questão mundial. Não é uma questão apenas minha, sua, não é uma questão regional apenas aqui no Rio de Janeiro, ou na região sudeste, ou na América do Sul. Não, é uma questão pandêmica, é mundial. E todas as pessoas estão lidando com isso e aprendendo a lidar com isso. Então, nós estamos enfrentando muitas lutas, momentos realmente difíceis, com certeza. Para muitos, a pandemia não se estenderia por tanto tempo, mas nós vemos, agora estamos nessa expectativa de uma vacinação em massa, que venha trazer pelo menos um alívio mais imediato à nossa população, não é verdade? Mas vamos parar para pensar que o mundo inteiro está sofrendo. Porém, a promessa de Deus é que Ele está no controle e a última palavra é dele. Para nós que cremos, para nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos descansar nas mãos de Deus, que Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. E nesse momento tão difícil, em que há tantas pessoas angustiadas, sem saber o que fazer, sentindo-se pressionadas, desamparadas, abatidas, nós somos chamados como igreja, como filhos do Senhor, como mensageiros do Evangelho, a consolar, confortar, levar uma palavra de ânimo e falar sobre as boas novas do Evangelho, boas novas de paz, boas novas de salvação, boas novas de esperança, porque nós cremos que um dia todos nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Um dia tudo isso passará. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna, a promessa da volta de Jesus que está cada dia mais próxima. Então,
nós também passamos por frustrações, mas Deus não deixa de ser Deus por causa da tempestade. Como diz aquela metáfora, quando nós pegamos um avião e vamos acima das nuvens, para quem está embaixo e olha para cima, talvez você veja uma grande tempestade, mas para quem está num avião acima das nuvens, o céu está sempre limpo. Você já teve essa experiência de viajar de avião e ver que você passa pelas nuvens e aquele céu fica limpo? E a dimensão de Deus é uma dimensão clara, é uma dimensão perfeita. Deus é luz e Ele não tem trevas. E aonde Ele há, não há trevas. Então, Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Segundo princípio que nós aprendemos é que precisamos uns dos outros. No capítulo 3, versos de 1 a 3, nós vemos: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo não podia ir, nem a sua equipe. Então ele envia Timóteo, seu discípulo amado, como um filho na fé. E Timóteo, ele vai e ele representa ali o próprio apóstolo Paulo, animando os irmãos, encorajando-os para que ficassem firmes na fé. E não é assim conosco. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo, e por isso nós somos uma igreja que privilegia os pequenos grupos, que nós chamamos de life groups, que são as células. A nossa igreja, Paz Church, é uma igreja em células, porque é nas células que as pessoas são cuidadas, as pessoas são encorajadas, as pessoas podem expressar como estão, serem atendidas nas suas necessidades, e a vida do Evangelho, ela se torna completa com a reunião na igreja e a reunião nos lares. Então, assim como a igreja de Atos, em Atos 2, 42 a 46, nós vemos que eles se reuniam no templo e se reuniam nas casas. Nós também privilegiamos isso. O templo, a igreja, o salão, como um lugar de treinamento, um lugar de abastecimento, um lugar onde recebemos a palavra de fé, a palavra profética, mas são nos pequenos grupos que nós desenvolvemos os relacionamentos e a vida do Evangelho. Nós precisamos uns dos outros. Lemos também em 2 Timóteo 4, de 9 a 11. O apóstolo Paulo falando para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo está falando da importância que ele está sentindo, dessa importância de estar junto com os irmãos. Mas não são quaisquer irmãos, são irmãos que têm aliança com ele. Ele fala também de uma aliança quebrada. Nós não sabemos exatamente os detalhes disso, mas diz que Demas, amando esse mundo, abandonou, né? Então, Demas pulou fora, largou a fé e era um companheiro de Paulo. Provavelmente, talvez fosse um líder também. E Paulo precisava de pessoas que tivessem visão espiritual, que pudessem consolá-lo, que pudessem estar juntos com ele. Ninguém pode realizar toda a obra do ministério de forma solitária. Há trabalhos que nós gostaríamos tanto de realizar e que serão feitos por algum outro irmão. Todas as figuras bíblicas que nos ensinam acerca da natureza essencial da igreja tratam dessa pluralidade e interdependência. Um exemplo prático está no corpo de Cristo, em que se destaca o fato de sermos
muitos membros que devem se ajudar mutuamente, assim como lemos em 1 Coríntios 12, que nós somos muitos membros, mas todos fazemos parte do mesmo corpo e precisamos cooperar juntos para o desenvolvimento, o crescimento do corpo. Amados, isso é tão maravilhoso. É tão bom a gente poder ser ouvido, a gente poder ouvir as pessoas, a gente poder ajudar, servir e também receber ajuda quando precisamos, não é mesmo? Então, a igreja é um lugar também de profundos relacionamentos, de relacionamentos sinceros, autênticos, de amizades verdadeiras. E um terceiro tópico e último é que nada pode deter o poder da oração. Nos versos 10 a 13, o apóstolo fala: noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Aqui nós já vemos a oração de Paulo. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Há um poder tremendo na oração. Você está passando lutas, você está passando situações contrárias, adversidades. Ore, fale com Deus, declare a sua confiança, a sua fé. Se você sente que você está abatido, leia um salmo. Pegue um salmo da palavra de Deus, um salmo que vai te levar a ter fé, que vai te fortalecer para uma batalha espiritual. Faça declarações em cima da palavra de Deus. Eu, particularmente, gosto muito do Salmo 18, do Salmo 23, do Salmo 91, tão conhecido. E eu declaro, geralmente, esses salmos, eu oro junto com o salmista, pego as palavras do salmista e faço a minha oração. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarei. Eu sei que Ele é o meu Senhor, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege. E eu vou declarando essas orações que são os salmos na minha própria vida. Gente, isso é maravilhoso, isso tem um poder muito grande. Além de eu estar declarando, me apropriando da palavra de Deus e das promessas de Deus, eu estou fortalecendo os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu estou fortalecendo o meu espírito, eu estou me revestindo com a armadura de Deus de forma prática. E estou combatendo, porque nós sabemos que a verdadeira luta ela é espiritual. Em Mateus 7, de 7 a 8, nós lemos: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A consciência da nossa dependência de Deus deve ser uma motivação a mais para fazer de nós pessoas comprometidas com a oração. Para Paulo, seu maior desejo em oração era que o povo fosse santo, isento de culpa na presença do Senhor, que tivessem um padrão de vida que trouxesse honra e louvor a Deus. E eu tenho certeza de que até hoje nós somos alcançados pelas orações que o apóstolo Paulo fez por nós. Assim como nós somos alcançados pela oração linda de João 17, a oração sacerdotal de Jesus, em que ele ora por nós, intercede por nós, e até hoje nós somos alcançados por essas palavras e por essa oração. Para concluir, eu gostaria de ler 1 Pedro 5,10, que diz:
o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Precisamos acender em nossos corações uma expectativa ardente cada vez maior pela volta de Jesus. A sua vinda é certa e por isso precisamos nos dedicar em oração, sabendo que nós enfrentaremos dificuldades, circunstâncias contrárias, mas o Senhor é conosco. Sabendo que não estamos sozinhos na nossa caminhada, nós temos irmãos, amigos, amizades profundas nessa jornada, nesse processo. E também que a oração é o poder de Deus manifesto quando nós tomamos posse desse princípio em nossas vidas. Eu gostaria agora de orar junto com você a respeito dessa mensagem. Senhor Jesus, muito obrigada por essa mensagem que fala aos nossos corações sobre a importância de termos a nossa fé alicerçada no Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, declaramos em Ti a nossa confiança a despeito de toda e qualquer circunstância. Nós não seremos abalados, Senhor, porque confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é poderoso para nos guardar, nos salvar e fazer com que a nossa vida resplandeça o Teu amor, a Tua graça e a Tua luz. Senhor, também entregamos a Ti os nossos relacionamentos, os nossos discípulos, os nossos discipuladores, os nossos amigos de jornada, que o Senhor nos fortaleça para que tenhamos cada vez uma aliança mais profunda, desenvolvida nos relacionamentos, na igreja e nos life groups também. Senhor, faz com que alcancemos cada vez mais pessoas para Ti, levando essa palavra de fé, de ânimo, de encorajamento do Teu Evangelho. E também nos ensina a orar. Senhor, que possamos ter a oração como nossa principal arma de guerra nesses dias, confiando em Ti e declarando as Tuas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e aguardamos com expectativa o Teu retorno, sabendo que um dia estaremos contigo face a face e poderemos Te adorar sem barreiras, sem nada que nos atrapalhe. Senhor, nós Te amamos, nós Te exaltamos e confiamos em Ti a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos e de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha uma semana de muita vitória, que você tenha uma semana de muita esperança no Senhor, que essa palavra fortaleça o seu coração. Nós temos um telefone aqui embaixo, você pode entrar em contato conosco, nos mandar um recado, uma mensagem, um pedido de oração, e nós ficaremos muito felizes em poder falar com você. Nós somos da Paz Church São Gonçalo, você pode se tornar membro do nosso canal, compartilhar essa mensagem e que o Senhor te abençoe abundantemente.